Shalom Ubrachá. A nossa aula de hoje é sobre Tzadik, Rasha e Geinom. O que é um Tzadik pela Torá, o que é um Rasha pela Torá, o que é um Gan Eden, o que é um Geinom. Temos a presença da nossa linda Rivka Elka, que vai falar umas palavrinhas para vocês também e vai apresentar o amiguinho que vai também falar umas palavrinhas, e vamos começar a nossa aula sobre o que a Torá, quando a Torá fala sobre alguém que ele é um tzadik ou que ele é um rasha, que ele vai direto para o Gan Eden ou que ele vai passar primeiro pelo Geinom, qual é a intenção da Torá? E aqui a nossa primeira pergunta será que Gan Eden e Geinom são mundos eternos, como na mitologia cristã, ou no judaísmo eles têm limites? O Geinom no judaísmo é um lugar para purificação da alma. Daí os cristãos eles inventaram o inferno. Só que o inferno no cristianismo é coisa da mitologia, que lá tinha o Deus do bem e o Deus do mal, tinha o mundo das trevas, os dois mundos eram eternos. E no judaísmo não. A purificação, ela tem limite, e o limite dela são 12 meses. O máximo que é permitido para um rasha ficar, pessoa ruim, ficar no Geinom, ficar no inferno, são 12 meses. Então, o Gan Eden é diferente. O Gan Eden seria traduzido como paraíso. Ele também não é eterno, porque esse mundo aqui onde a gente mora, ele vai ser mais alto paraíso do que o alto paraíso. E um dos 13 princípios da fé judaica é que os mortos vão ressuscitar. Mas não que eles vão ressuscitar para esse mundo como você está vendo ele agora. Quando vai ter o Tchiat HaMetim, quando vai ter a ressurreição dos mortos, esse mundo aqui embaixo vai ser mais alto paraíso do que o alto paraíso. E aí os mortos vão subir de nível. Essas pessoas que faleceram e que foram para o paraíso, eles vão para um nível superior, que é o mundo da ressurreição. Eles vão querer descer para cá de volta, porque esse nosso mundo vai estar muito melhor do que o paraíso lá em cima. Então, quer dizer, tanto o inferno quanto o paraíso, eles são lugares temporários. O paraíso é um hotel de 5 estrelas, enquanto você espera a sua casa ser construída, enquanto você espera o mundo aqui embaixo se tornar paraíso, se tornar mais alto paraíso do que o alto paraíso. E o inferno é o meio, o Geinom, como ele é chamado, ele é o meio da gente se purificar para ir para o paraíso e de lá ressuscitar e ter uma vida eterna. E aí vai ser uma vida eterna, só coisas boas, só prazeres, só revelações divinas cada vez mais altas, só de cima para cima. O Tchiat HaMetim, então, o mundo da ressurreição, é um mundo eterno. E nada fora isso é eterno. Ou seja, todas as mitzvot que a gente está fazendo agora nesse mundo, nós trazendo o Ora Sovev para o Memale, uma revelação divina que envolve todos os mundos, que ela é muito grande para estar dentro do mundo, o mundo não aguentaria. E a gente está trazendo essa revelação para o nosso mundo aqui embaixo, e nós estamos assim construindo o próximo mundo, quer dizer, o paraíso eterno. Nós estamos construindo ele agora, aqui nesse nosso mundo aqui embaixo, e depois a gente vai para o hotel de 5 estrelas para esperar ele ficar pronto, o paraíso eterno ficar pronto aqui embaixo. Por enquanto a gente está fazendo a nossa parte de construir ele.
Diz o Zohar que quando a pessoa sai desse mundo, se ele teve o mérito, ele vai para o paraíso. E como ele chega lá no paraíso? Na hora que a pessoa falece, a alma sai do corpo, todos os amigos e parentes dele vêm receber ele com muita alegria para levar ele para o paraíso. Assim diz o Zohar, diz o Zohar que ele reconhece todo mundo, eles se rebelam para ele da forma que ele conhecia eles. É claro que depois eles voltam a ser muito melhores. Tipo assim, a pessoa faleceu com 120 anos. Nós sabemos que a velhice, ela não é uma coisa original do mundo. A velhice começa na época de Abraham Avinu, do nosso patriarca. Então, a pessoa faleceu muito velho. Na hora que ele se rebela muito velho. Depois ele volta para o corpo espiritual dele, que é infinitamente melhor do que isso, e você continua reconhecendo ele. Tem muita gente aí que fala sobre artistas que fizeram operação plástica, ela tinha 90 anos, ela voltou para 20, e todo mundo continua reconhecendo ela, mesmo que ela ficou com a aparência de 20. Aqui é o contrário. A nossa alma, cada vez ela está mais jovem, cada vez ela está mais refinada, reluzente, cada vez ela se livra mais do peso assim, das impurezas. Então o certo é ela receber lá no próximo mundo um corpo espiritual que vai ser adequado para ela. E diz o Zohar que esses parentes amigos se revelam para nós daquela maneira pela qual a gente conheceu nesse mundo, e depois a gente vê eles voltarem ao corpo espiritual deles, a gente continua reconhecendo cada um. Uma coisa interessante é que a palavra do Zohar não é a palavra tzadik. Se ele era um tzadik, ele vai pro Gan Eden. A palavra é Izahar, se ele teve o mérito. Então essa palavra, ela pode ser traduzida como tzadik. Em alguns lugares ela é traduzida como tzadik, inclusive nesse Zohar dessa parashá. Em alguns lugares ela é usada ao lado da palavra tzadik, que aí o Zohar traz também essa palavra zakah e também tzadikaya, trazendo as duas palavras uma ao lado da outra, mostrando que Izahar, quer dizer, se ele teve o mérito, se ele teve o mérito, então ele é um tzadik. Mas não é esse tzadik que a gente conhece, que é tipo, você viaja até um tzadik para receber uma brachá. Então você sabe que aquela pessoa é uma pessoa num nível elevado, fora do comum, e que a palavra dele acontece, então ele vai te dar uma bênção. Contar para vocês uma história. Tinha na cidade de Vilna, há muito tempo atrás, na época do Baal Shem Tov, tinham 2 alfaiates. E se você estivesse em Vilna naquela época e conhecesse todos os alfaiates da cidade, você iria dizer que eles são os piores alfaiates da cidade. Os 2 são muita gente boa, mas para alfaiate eles não servem, mas não tinham outra profissão, eles não sabiam fazer outra coisa. Então costurar um vestido eles sabiam fazer muito mal, e outra coisa eles não sabiam fazer. Então o único jeito era continuar sendo alfaiate. Mas eles eram conhecidos na cidade, o trabalho deles era conhecido, então ninguém encomendava nada com eles. E eles não tiveram escolha a não ser ir de cidade em cidade no interior da Lituânia para tentar conseguir um emprego, fazer trabalhos para uma população mais simples, que também é menos exigente. Então eles iriam cobrar um preço mais baixo. O trabalho que eles faziam era péssimo,
mas as pessoas eram menos exigentes no interior, então eles poderiam fazer um dinheirinho. E os dois viajaram para o interior, as mulheres se viraram lá, a família emprestou dinheiro, a família ajudou, e eles foram de cidade em cidade, e realmente no interior deu certo. Eles conseguiram fazer muitos trabalhos, e depois de um ano eles estão voltando para Vilna, e eles se hospedaram num hotel de um judeu. E esse judeu estava muito preocupado. Aí eles perguntaram para ele: por que você está tão preocupado? Ele falou assim: o senhor feudal vai casar a filha dele, e ele pediu para mim encontrar um costureiro para fazer os vestidos dela. E eu trouxe os melhores costureiros de Vilna, e ele não gostou de nenhum. E ele falou que se eu não encontro um costureiro bom, ele vai me tirar daqui. Ele não vai mais me arrendar esse hotel, e eu vou estar desempregado, então estou preocupado. Aí os alfaiates, eles falaram: se ele não gostou, você trouxe para ele os melhores alfaiates, ele não gostou, então quer dizer que ele não tem gosto, então ele vai gostar do nosso trabalho. Então esse judeu levou os dois alfaiates para o senhor feudal. O senhor feudal pediu para eles fazerem um vestido assim para mostrar como é o trabalho deles. Eles fizeram o vestido do jeito que eles sabiam, e uma manga ficou mais curta, a outra ficou mais longa, e um lado ficou mais apertado, o outro ficou mais largo. E o senhor feudal olhou para a filha dele e falou: ai, agora você está como a minha mãe. E realmente ele realmente não tinha gosto, mas sorte daquele judeu que arrendava o hotel, e sorte dos alfaiates. Eles fizeram todo o enxoval da menina, e o senhor feudal amou tudo. E na hora que eles foram receber o dinheiro, eles falaram: olha, nós estamos felizes, a gente já tinha o dinheiro que a gente precisava para voltar para casa, mas paramos aqui, fizemos mais esse trabalho porque estamos felizes em ajudar um judeu. Um judeu tem que ajudar o outro. Então fizemos para isso, não fizemos tanto pelo dinheiro, mas graças a Deus todo o dinheiro é bem-vindo, todo o trabalho é bem pago, mas a nossa maior preocupação era esse judeu e não o trabalho. O senhor feudal falou para eles: se vocês se preocupam com outros judeus, eu tenho aqui no calabouço do palácio, num buraco, tem uma família inteira que era o judeu anterior que arrendava aquele hotel. Ele ficou me devendo dinheiro, coloquei ele na prisão até que alguém pague a dívida dele. Aí os dois se assustaram e perguntaram quanto que ele está devendo. E o senhor feudal fez as contas, e o que ele estava devendo dava metade do que cada um desses dois alfaiates tinha ganho o ano inteiro. Se cada um desse metade do que ele ganhou, daria para pagar a dívida desse judeu. Um deles falou: você está louco? Eu vou voltar para casa com metade do dinheiro, vou conseguir só pagar as dívidas e vai ficar por isso mesmo. Eu não sei o que a minha mulher vai me fazer. E fugiu. Ficou o outro sozinho. O senhor feudal falou: olha, daqui a pouco esses caras morrem, que ele está lá na cadeia, está no buraco, lá no calabouço com a família inteira, e só está comendo o que sobra de comida que a gente joga lá. Não precisa falar em matéria de higiene, etc. Aquele judeu ficou assim. Ele imaginou, ele sabe que ele fazendo isso, ele vai perder a família. Não só que ele vai perder a família de uma maneira muito desagradável. Por outro lado, ele imaginou ter uma família no calabouço, um pai, uma mãe, muitos filhos. Ele não conseguiu, ele falou: tá bom, então pagou o resgate,
quanto precisava, quanto que era a dívida daquele judeu com o senhor feudal, tirou a família do calabouço, libertou aquela família, todo mundo abraçou e beijou ele, e agora estava todo mundo junto, na mesma situação, todo mundo desempregado. O que eles vão fazer? Então, aquela família já vai para outra cidade, vai tentar o Mazel em outro lugar. Agora, esse judeu de Vilna, ele volta para Vilna, e na hora que ele volta, o amigo já tinha chegado antes dele. E o amigo contou toda a história, falou: olha, deixei ele lá sozinho, é capaz que ele vai resgatar a família, ele vai chegar sem um centavo. Então, e aí ele chega sem um centavo, e a mulher está lá toda endividada, e a família da mulher que ajudou ela, a família do marido, e em outras palavras, ele foi expulso de casa, mas assim, com Bechavot Gadol. Foi expulso e não tinha para onde ir, todo mundo chamou ele de bobo, de burro, e ele foi morar embaixo da ponte. Então, bom, nesse meio tempo, pessoas que passavam lá viam um coitado morando embaixo da ponte e davam uma moedinha para ele. E tinha um grande comerciante judeu que ele fazia negócios com senhores feudais da região, e ele via que cada vez que ele passava naquela ponte, ele dava a moedinha para aquele mendigo. Aquele dia o negócio dava certo de uma maneira fora do comum. Então, porque sempre que ele dava uma moedinha para o mendigo dava uma brachá para ele. Então ele resolveu fazer uma experiência para ver se é isso mesmo. E ele decidiu, ele pegou a pior mercadoria que ele tinha, ele colocou nela o maior preço, e ele resolveu ir vender isso num feudo, que o senhor feudal é o maior antissemita, o diretor do feudo é o maior antissemita, os dois odeiam judeus, então ele vai levar para eles a pior mercadoria pelo maior preço, e ele é um judeu, e vamos ver se a brachá do mendigo é o que está ajudando, aí tudo vai dar certo. Então primeiro ele passou embaixo da ponte, ele deu uma moedinha que ele dava sempre, pediu uma brachá para o mendigo para ter sucesso naquela venda. É aquele alfaiate que coitado, deu a brachá para aquela pessoa, o judeu chega lá no feudo, e o diretor, que é um antissemita, atende ele muito bem, com muita simpatia. Ele mostra a mercadoria, a pessoa lá adora, fala: olha que coisa linda. Ele fala o preço, o cara fala: que barato. Chama o senhor feudal, o feudal fala: olha que mercadoria maravilhosa, tão barato, compra tudo. Aquele judeu estava de boca aberta, ele falou: estou vendo aqui um milagre sobrenatural, uma coisa dessas eu nunca vi na minha vida. Então ele resolveu que antes de fazer cada negócio, todo dia antes de trabalhar, ele passa na ponte, dá uma moedinha para o mendigo, pede uma brachá. O mendigo automaticamente dava essa brachá para ele, mesmo se ele não pedisse, mas ele já pedia mais especificamente. E esse comerciante, em pouco tempo ele ficou muito rico, que cada negócio que ele fazia ele ganhava. Até que os amigos resolveram descobrir o segredo dele. Ninguém sabia o que estava acontecendo, como todo mundo trabalha igual, e esse aí está ficando milionário. Vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Fizeram uma festa em homenagem a ele, e nessa festa deram para ele tomar muito lechaim, beber muito, e depois que ele já tinha bebido muito, aí todo mundo falou para ele: você é um ladrão, você está roubando. Aí ele se assustou, ele falou: pô, mas eu nunca roubei ninguém, o que é isso? Eu sou um cara honesto, sou um judeu religioso, o que vocês estão me chamando de ladrão? Eles falaram: olha, todo mundo aqui trabalha igual, e os negócios não vão tão fácil assim, e você já ficou um milionário, você está fazendo a mesma coisa que nós, e você ficou tão rico, então você deve ter roubado. Aí ele falou: não. Ele falou:
contou toda a história do mendigo embaixo da ponte. Ele não contaria esse segredo, só que ele já estava sem colocar ele numa situação, num beco sem saída, ele já estava meio alto. Ele contou o segredo dele, que as brachot daquele mendigo aconteciam. E aí 2 desses comerciantes eram alunos do Baal Shem Tov. E eles viajaram para o Baal Shem Tov e contaram essa história para o Baal Shem Tov. Falaram, olha, esse alfaiate, ele é uma pessoa muito simples. E ele fez uma mitzvah muito grande, ele deu o dinheiro dele, ele perdeu a família por causa dessa mitzvah que ele fez. E ele está dando brachot, as brachot estão acontecendo. O Baal Shem Tov falou, olha, no mérito dessa mitzvah tão grande que ele fez, ele já ficou um tzadik. Agora a gente precisa ensinar para ele Torá, ensinar para ele a fazer tudo certinho. Tzadik ele já é, quer dizer, a alma dele já está naquele nível. Agora você vai precisar aprender Torá, fazer tudo certo. Então isso, essa história que eu estou contando para vocês, ela também tem muito a ver quando a gente fala que o tzadik vai para o paraíso, o Rasha vai para o inferno. A gente não sabe o que é um tzadik, o que é um Rasha. Então, tinha, há 500 anos atrás, na Inquisição, a pessoa que não fazia nada, não cumpria a Torá Mitzvot, o judeu totalmente chutado. E chegam os inquisitores e eles falam para ele, ou você vai rezar na igreja ou a gente vai te queimar em praça pública. Fazer uma fogueira, fazer um feriado nacional, trazer todo mundo para ver como você pega fogo. Ele falou, não, eu não vou rezar na igreja, eu vou morrer queimado em praça pública. E aí, essa pessoa, de pessoa mais simples que ele era, naquele momento, ele se torna o maior tzadik, ele vai para o alto paraíso. Mas ele não sabe Torá, mas ele não... mas ele, no mérito, ele tem o mérito de ir para o alto paraíso. No mérito do que ele fez, ele chegou àquele nível. Então o que acontece? Quando o Zohar fala que se a pessoa tem o mérito, o Zohar usa essa palavra zaká e não usa a palavra tzadikaya, ele está dizendo, a intenção lá é que se ele tem o mérito, ele tem o mérito de ir para o paraíso, ele vai para o paraíso. Muitos de nós não tem todo esse mérito. A gente faz muita coisa errada, depois a gente estuda, aí você fala, agora que eu estudei, eu estou vendo que eu tinha feito coisa errada. O que acontece? Está escrito na Gemara, em Brachot, uma pessoa que ele vê que os sofrimentos estão vindo para ele, e para os pés ele tem que verificar o comportamento dele, as ações dele, o que ele está fazendo de bom, o que ele está fazendo de ruim, e consertar. Peixe pela matzah, ele verificou e não encontrou nada de errado que ele está fazendo, e tlebe bitul Torah. Ele pendura então esses sofrimentos no bitul Torah, que ele não está estudando Torá o suficiente. E para isso tem 2 explicações. Ou que realmente essa mitzvah de estudar Torá ele não está fazendo da maneira correta, ou uma explicação mais profunda, que ele está achando que tudo que ele está fazendo está certo, porque ele não estuda Torá. Se ele estudasse Torá, ele ia descobrir que muitas coisas que ele está fazendo estão erradas. Então a gente começa a estudar um pouquinho mais, e a gente vê, isso eu fiz errado, aquilo eu fiz errado. Então a pessoa já chega à conclusão que grande coisa ele não é. Se ele morresse hoje, ele não iria para o paraíso, porque olha, ele fez isso errado, aquilo errado. Mas não é assim. Em primeiro lugar, muitas coisas que a gente faz errado, quando a gente sofre um pouquinho nesse mundo, essas coisas se apagam. Então vamos levar em conta assim que a Gemara diz em Masechet Yoma que tem três
3 tipos de capará, a gente tem que fazer tshuva com cada um deles. A pessoa que transgrediu um mandamento positivo, um mandamento faça, uma coisa que ele tinha que fazer e não fez, ele comeu pão, não falou Birkat Hamazon, não falou a bênção posterior, se arrependeu, ele falou, oh, não faço mais, a próxima vez que eu comer pão vou falar Birkat Hamazon. Ele não sai do lugar até que Hashem desculpe ele, quer dizer, ele já está desculpado. Na hora que ele faz tshuva, ele já está desculpado. A pessoa transgrediu um mandamento, não faça. Ele fez uma coisa que era proibido fazer, mas que esse mandamento não faça não envolve um careta assim que lá de cima encurtam a vida dessa pessoa, e não envolve uma morte de Beis-Din, quer dizer que aqui nesse mundo ele deveria ser condenado à morte pelo que ele fez. Então, se o mandamento não faça o que ele fez, não está vinculado a uma pena de morte, então a tshuva dele fica pendente. Chega Yom Kippur, essa transgressão é apagada. Quer dizer, ele fez tshuva, mas a tshuva dele só é aceita no Yom Kippur. O Yom Kippur faz com que a tshuva dele seja aceita, e o que ele fez de errado se apaga. A pessoa que transgrediu o mandamento não faça, que envolve um carete, quer dizer que a vida dele ficaria mais curta, ele morreria antes de 50 ou 60 anos por causa disso. Ele faz tshuva, a tshuva fica pendente, o Yom Kippur fica pendente, e os sofrimentos que vêm para ele terminam a limpeza da alma dele, dessa coisa errada que ele fez. Essa é uma capará. A capará é uma limpeza da alma. Então, na verdade, o que acontece é que muitos de nós, ninguém tem intenção em fazer coisa errada. Ou a pessoa faz a coisa errada porque essa é a educação que ele recebeu. E por isso, na hora que ele faz a coisa errada, é considerado que ele fez sem querer, porque assim ele aprendeu a fazer, ele não sabia, não teve uma educação diferente dessas. Outra coisa que, mesmo que a pessoa de vez em quando faz a coisa errada de propósito, depois ele se acalma, ele se arrepende, ele fala, não devia ter feito isso. Porque quando a gente transgride alguma coisa da Torá, em primeiro lugar quem está perdendo somos nós. Quer dizer, lá em cima é um sofrimento muito grande, mas aqui embaixo, em primeiro lugar, quem está perdendo somos nós próprios. Ou seja, a gente podia ganhar, deixamos de ganhar, e não só isso, a gente perde de verdade quando a gente faz uma coisa ruim. Então, a pessoa tem que se arrepender, não só dessa maneira que, olha, não só por interesse, tipo, eu dou tzedakah para ficar rico, e eu coloco o tefilim para ter uma longa vida, e pelo menos isso, pelo menos então dá tzedakah para ficar rico e coloca o tefilim para ter uma longa vida, coloca uma mezuzá na sua porta para Deus proteger sua casa, sua vida. Mas mais do que isso, a gente tem que cumprir os mandamentos divinos, porque Deus é a essência do bem. A natureza do bem é fazer o bem. Então você imagina o sofrimento que você tem na hora que a sua criança se comporta errado. Então imagina o sofrimento que a gente está causando lá em cima, que Deus ama cada um de nós. Imagina um casal de velhinhos, um velhinho e uma velhinha de 100 anos de idade, que acontece um milagre, eles têm o primeiro filho único deles. Imagina o amor que eles têm por essa criança. Isso não é nada ainda em relação à grandeza do amor que a gente tem por cada um de nós. Então o que acontece na prática é isso. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar, vou cumprir o mandamento porque preciso, porque estou fazendo uma grande alegria lá em cima,
também porque é bom para mim, consequentemente isso é bom para mim também. E mesmo que uma vez ou outra a pessoa tenha uma recaída, fez alguma coisa errada, não pode ser que ele vai ficar a vida inteira se orgulhando da coisa errada que ele fez, ou achando que ele fez certo. Ao contrário, com certeza, pouquíssimo tempo depois, ele já vai se arrepender, ele vai falar, não entendo como eu fiz aquilo. Então, esses sofrimentos que a gente recebe, é tanto por causa dessas coisas, que a gente fez coisas erradas, então a gente sofre, e esse sofrimento limpa o que a gente fez errado. E aí alguém te dá uma brachá, e essa pessoa que te dá brachá te dá uma bênção, e você fala, essa pessoa, eu me lembro que de vez em quando ele fez alguma coisa errada, mas não necessariamente que essa coisa errada ainda está na alma dele. Ele já se arrependeu do que ele fez, ele já sofreu, isso já se limpou, e muita coisa errada que ele fez, ele nem está sabendo que ele está fazendo errado. Então, como no caso daquele alfaiate de Vilna, com certeza ele não sabia nada, ele era uma pessoa muito simples. No mérito daquela mitzvah que ele fez, e que aquela mitzvah trouxe para ele aqueles sofrimentos que ele teve da família, e no mérito disso ele se tornou um tzadik. A quem visse ele ia falar, pô, isso é um tzadik, o cara nunca estudou no Yeshiva, olha a roupa que ele está vestindo, pessoa muito simples, vou chamar isso de tzadik. Mas ele tem esse mérito, então por isso Jesus, se a pessoa tem um mérito, aí ele é recebido no outro mundo com muita alegria. Esse mérito que é o mais importante. Ou seja, estamos falando de coisas que talvez só a própria pessoa sabe que ele fez o que ele não fez, ou coisas que nem ele próprio sabe, ou coisas que ele fez sem saber que isso tinha uma importância tão grande, e etc. Ou seja, toda pessoa que sofre, mesmo que ele fez coisas erradas, esse sofrimento vai apagando as coisas erradas que ele fez. Então a coisa errada que ele fez, com certeza ele se arrependeu. Não pode ser um judeu que faz uma coisa errada e tá querendo fazer de novo. Então tinha um amigo, sabe, uma história de 20 anos atrás, quando eu voltei para o Brasil, eu dei uma aula aqui em São Paulo. Então tinha uma pessoa que ele tinha uma namorada. Na época existia um país chamado Tchecoslováquia, e era um país comunista. Tinha o cônsul da Tchecoslováquia, era uma família, tinha uma filha muito linda, assim, de acordo com o que ele me descreveu. Ela era loira, de olhos azuis, e linda, inteligente, e era namorada dessa pessoa que estava na aula, e ela, por motivos de que a Tchecoslováquia antiga era um país comunista, então ela era totalmente ateia, ela não acreditava em nada. Então ela falou para esse namorado judeu que ela tinha, ela falou assim, olha, nós somos animais. Da mesma maneira que uma galinha morre e morreu, ela nem sabia, a galinha tem alma também. Então, na hora que a gente come a galinha, a gente está elevando a alma da galinha, mas nem isso ela não estava na cabeça dela. Quer dizer, ela achava assim, que o animal não tinha alma, também ela não tinha alma, e quando ela morre, acabou. Então ela falou para ele, olha, vamos aproveitar tudo ao máximo dos máximos. Imagina todas as fantasias, então faz isso numa projeção de 1 milhão de vezes mais, porque vai chegar o dia que a gente não vai estar mais vivo, não vamos mais poder ter os prazeres desse mundo. Quer dizer que as 70 virgens dos muçulmanos lá ainda era nada em relação à namorada desse aluno. E aí ele contou que ele fazia com ela lá coisas que não está nem nos livros e nos filmes, e aí depois ele fez tshuva. Essa menina já tinha voltado para
para a Tchecoslováquia e esse aluno fez tchubá. Ele casou com uma mulher judia, bem ir de chamame, assim, bem durona. Ele acordava, ela já perguntava por que você acordou. Por que você acordou essa hora? Ele acordava um pouco depois, por que você acordou mais tarde? Um pouco mais cedo, por que você acordou mais cedo? E por que isso? Porque aquilo ela cobrava dele dia e noite. Qualquer espirro que ele dava, porque você espirrou. E a mulher era muito durona. E pode se imaginar também que em matéria de relações entre marido e mulher também não devia ser fácil lá. E ele falou assim, sempre que ele se lembrava da filha da menina da Tchecoslováquia, ele começava a cantar uma música. Yetzerara, Yetzerara, quantas saudades você me dá. Então, para você, aí você fala, estava numa situação dessas, será que isso é tchuvá? A pessoa tem saudades do que ele fez de errado? Aí é que está. Saudades ou não saudades? O que é tchuvá? Tchuvá, dado pela Torá, é que ele assume que não vai fazer mais. Tchuvá de Rabanan, ele tem que se arrepender do que ele fez. Para se arrepender do que ele fez, ele tem que estar consciente de que o que ele fez não estava certo. Então, aqui no caso, se ele tem saudades do que ele fez, quer dizer que ele ainda não se conscientizou de que o que ele fez estava errado. A pessoa não tem saudades de ter jogado dinheiro fora. A pessoa não tem saudades de coisa ruim. Então, por isso, quando a gente tem saudades de uma coisa errada que a gente fez, com certeza a gente ainda não se conscientizou de que a coisa estava errada. Então o que acontece com muitas pessoas é isso. A pessoa fez uma coisa errada, ele tá consciente de que ele fez uma coisa errada, ele não conseguiu se controlar na hora. Aí depois ele fala, ai, que tragédia, como não consegui me controlar, devia ter me controlado, não me controlei. Ele se arrepende, ele assume que da próxima vez ele vai se controlar. Agora, tem coisas que, por motivos assim de educação, a pessoa não está consciente do que ele está fazendo. Ele está sofrendo por causa disso. Ele está sofrendo porque ele está fazendo a coisa errada. E chega uma hora que a pessoa chega para nós e fala, Rabino, eu estou em dívidas até, não sei. Aí o Rabino fala, seu negócio está aberto no Shabbat? Você está abrindo a loja no Shabbat? Ele falou, olha, com tudo isso, mesmo abrindo a loja no Shabbat, ele não está conseguindo pagar as dívidas. Aí o Rabino fala para ele, então, ao contrário, fecha a loja no Shabbat. Aí ele fala, se até com a loja aberta eu não estou conseguindo pagar as dívidas, então se eu fechar, vou ganhar menos dinheiro. Aí que entra todo o assunto espiritual. Quer dizer, o que é teshuvah? Em primeiro lugar, a pessoa acreditar que o que a Torá pede para nós é para o nosso próprio bem. Isso é em primeiro lugar. E se a gente não fez o que a Torá pediu para a gente fazer, nós é que estamos perdendo. Porque esse mundo tem Deus dirigindo o mundo. Cada pessoa precisa de um mazel, precisa de uma ajuda divina para ter sucesso. E quando a pessoa faz o que é certo, aí tudo dá certo. Agora, por outro lado, etiquetar alguém, falar, olha, isso é um tzadik, porque ele estava lá de paletó preto e blusa branca e kippah e chapéu e falar, por causa disso ele é um tzadik, ele vai para o paraíso. Você não sabe o que ele faz, o que ele não faz. Você não sabe do que se trata. E o que a gente pode sim saber só em relação a nós próprios. Em relação a nós próprios,
a gente pode ter essa... A gente sabe o que é certo de acordo com o nosso nível, o que é certo e o que é errado, e a gente tem que fazer o certo, não fazer o errado, se arrepender do que a gente fez de errado e estudar mais, estudar a Torá para ir se atualizando. Imagina um médico que ele tirou o diploma 60 anos atrás, tinha muita doença que nem existia e ele não se atualizou. Chega uma hora que você já não pode mais falar que ele é um médico. Então a mesma coisa com a gente tem que ir se atualizando, cada vez estudando mais Torá, se atualizando mais, cumprindo mais mitzvot, tirar da cabeça que quem é um tzadik, quem não é, quem vai para o paraíso, quem não vai. Como estudamos agora, tem gente que a gente não tem ideia, ou seja, como vocês viram nessa história que eu contei, a gente não tem ideia de quem é quem. Então não vamos pensar nisso, vamos pensar só o que a gente tem que fazer. Nós temos que todo dia estudar um pouquinho de Torá, o que a gente aprende que precisa fazer, começamos a fazer pouco a pouco. O que a gente está na dúvida se precisa ou não, me manda um e-mail pelo Pergunte ao Rabino do site, que está aqui escrito no vídeo, e aí eu verifico para vocês. Me escreve o assunto certinho e eu verifico para vocês se precisa fazer, não precisa fazer. Então eu desejo a todos muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Entra na descrição do vídeo, tem muita coisa legal lá. Uns links para o nosso site. Se você puder participar com as atividades da nossa ONG. Se inscreve no nosso canal, clica no sininho, dá um joinha. Kol tov v'betzlacha. Kol tov.